e hoje começa a rodada de sabatinas com os primeiros colocados nas pesquisas de intenções de voto do Rio Grande do Norte. A Jovem Pan News Natal é extremamente importante na realização dessa bateria de entrevistas. Nós vamos contar com a participação da jornalista Virgínia Coelho, que já está com a gente aqui. Nesta sexta-feira, Stevenson Valentim, do partido Podemos, abre a rodada no estado. Na próxima terça-feira, 30 de agosto, nós teremos a participação da atual governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, e na quarta, Fábio Dantas, do Solidariedade. 31 de agosto, encerrando o ciclo. Às 10h36, antes de passar a palavra para o candidato e também para a Virgínia, eu trago agora em destaque a nova pesquisa SETA, divulgada nesta quinta-feira, que aponta o crescimento das intenções de voto dos primeiros colocados na corrida ao governo do Rio Grande do Norte. Vamos aos números, por favor. O levantamento traz a governadora e candidata à reeleição Fátima Bezerra, do PT, com 41,9% das intenções do voto, enquanto o capitão Stevenson, do Podemos, aparece na segunda posição com 17,1%. O terceiro colocado é Fábio Dantas, do Solidariedade, com 9,5%. Rosália Fernandes, do PSTU, e Clorissa Linhares, do PMB, tem 1,1%. Daniel Moraes, do PSOL, tem 0,7%, Bento, PRTB, 0,4%. Nazareno Neres, PMN, e Rodrigo Vieira, do Democracia Cristã, tem 0,3%. Ninguém, branco, nulo, 14,6%, não sabe, não respondeu, 13%. Virgínia, nós, nessa corrida eleitoral, a mobilização da população, ela tem sido muito importante nesse período eleitoral. E eu gostaria muito, de contar com a sua visão, você que está em Natal, que acompanha o jornalismo do Rio Grande do Norte, justamente para a gente trazer aqui nessa sabatina a temperatura deste debate, para a gente poder passar para o telespectador da PAN de todo o Brasil essa corrida eleitoral ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Então, atenção, Rede Jovem Pan, vamos girar com os nossos repórteres. São 10h38. Nós começamos então a sabatina. A partir de agora, nós recebemos para participar deste encontro, o candidato do Podemos ao governo do Rio Grande do Norte, Stevenson Valentim, atualmente é senador da República. Stevenson, muito boa noite. Antes de passar a palavra para o senhor, o que eu costumo fazer, senador? Eu faço uma rápida pesquisa sobre o seu nome, como qualquer eleitor, para saber o que aparece. E começo a questionar o senhor antes de passar para a Virgínia. O que eu percebo quando começo a pesquisar pelo seu nome? É possível perceber uma mobilização muito grande nas redes sociais e muitos ataques à sua pessoa. O senhor, dizendo que o senhor se separou por motivos pessoais, inclusive a sua própria vida pessoal vem parar nas redes sociais. O senhor fala, olha, eu não dou R$1 para esses blogs. O senhor está sofrendo algum tipo de ataque nas redes sociais? E se o senhor está sofrendo esse tipo de ataque, ao que o senhor atribui esse tipo de comportamento? Boa noite a todos os ouvintes que estão assistindo a Jovem Pan, o William, a Virgínia. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar conversando com todos vocês. Sobre sua pergunta, os ataques, é natural nas redes sociais isso acontecer. Desde que não aconteça esses ataques ou essas agressões na vida mesmo real das pessoas, eu atribuo muito isso à questão verdadeira, sincera, que as pessoas podem estar confundindo muitas vezes com arrogância. É um perfil que foi construído em uma vida toda, que se manifestou desde 2014, quando comandei as blitz da Operação Lei Seca, um policiamento que teve rigidez, que não tratava com distinção, que tratava com igualdade, e que mostrou para as pessoas que não tinha privilégios com pessoas de cargos de alto escalão.
Então, isso foi dando continuidade, essa coerência na vida política. O fato de não dar R$1 aos blogs, eu não vejo isso como crítica. Quem quiser fazer a sua propagação, divulgação parlamentar, tem verba específica para isso, no Senado Federal ou em qualquer outro gabinete, entendeu? Eu optei não fazer, utilizo muito as redes sociais. E como uma pessoa que divide opiniões, como o Capitão Stilson divide, é natural que as pessoas amem, gostem, admirem, ou se não odeiem também. Isso é normal das redes sociais hoje. Então, eu cheguei a ouvir uma expressão, o Robocop da lei seca. As pessoas chamavam o senhor assim, enquanto o senhor liderou essa frente? Olha, vários. O senhor acabou de citar agora a introdução, a invasão da vida privada, porque eu exponho muito a minha vida também, não só pública, mas exponho, dando transparência, tudo que eu faço. É a forma que eu tenho que mostrar para as pessoas como eu faço política. Não só Robocop, como Carrasco, como tudo que poderia ser pejorativo, virou um atrativo para a população. A população procura hoje, na sociedade, também na política, as pessoas que têm um pulso, que tenham convicção no que fala e no que faz, que tenha coerência. Coisa que aqui no meu estado está difícil de ver na política. Acho que no Brasil também, né? No Brasil, as pessoas que prometeram há anos atrás não vêm cumprindo, pelo menos o que prometeram há um certo tempo, na atualidade. Se eu posso citar a coligação, senão a união do Lula com Alckmin, ou do Bolsonaro com o Centrão, aqui eu permaneço só, como eu sempre fui, coerente junto com a população. Então, esses títulos ou esses adjetivos sempre vão aparecer com a minha pessoa. O senhor nasceu no dia 7 de fevereiro de 1977, está aqui no seu release, o senhor é do Rio Branco, no Acre. O senhor entra em 2009 como tenente, o senhor passa a exercer as funções no comando da Polícia Rodoviária Estadual. O senhor tem algum auto de resistência na sua vida profissional como policial? Se eu apliquei algum auto de resistência para alguém que resistiu à prisão, vários. Tive vários processos também, por excesso ou por proporcionalidade dentro da ocasião para conter o ato violento, para proteger a sociedade. Fui policial militar com muito orgulho por 16 anos, sinto falta e saudade disso. Protegi sim, fiz com muito brio a minha missão. Então, Stevenson, e aí eu vou tocar num fato que ganhou grande repercussão. Eu ouvi, inclusive, o que o senhor falou depois, né? Mas eu não sei se todo telespectador da PAN vai ter a oportunidade de ouvir, e por isso eu quero abrir espaço para o senhor. Uma frase ganhou muita repercussão e ela tem a ver com agressão de PM contra uma vítima de violência doméstica. E tem uma fala do senhor, abre aspas, sei lá o que essa mulher fez para merecer os tapas, fecha aspas. Essa fala do senhor, e em que contexto o senhor falou isso? Dentro de um contexto que tinha um vídeo a uma abordagem policial e alguém durante uma live que estava me indagando, eu estava conversando com essa pessoa, que normalmente eu fazia lives e convidava as pessoas para participar aleatoriamente, e nesse caso, essa polêmica foi gerada e foi feito esse questionamento, e eu respondi que não sabia o que tinha acontecido naquele momento para aquele ato do policial, ou seja, eu tentei, e não deu porque foi um recorte descontextualizado, dizer para a pessoa que como policial militar, ele enfrenta várias diversidades, ele enfrenta várias situações a qual precisa, sim, usar força, mas não naquela situação. Eu também quis entender e fui até o local, no município, procurar saber. E a ocorrência, depois de fato, que eu conheci, que eu soube, o policial, de fato, cometeu um erro. Cometeu um erro não foi só pela violência, foi por ter conduzido a delegacia pelo fato da violência anterior dentro da residência, uma violência doméstica. Mas não justifica aquela violência do policial contra aquela mulher. Normalmente, para as pessoas que estão me assistindo, eu fui policial militar, os policiais que estão me ouvindo sabem que várias mulheres utilizam crianças com fralda para colocar droga dentro da fralda, entendeu? Então eu achei também que poderia ter sido uma resistência a uma abordagem. Por isso que o senhor me perguntou se eu tinha algum auto de resistência à prisão. Eu sou favorável que os policiais utilizem a câmera. Aí sim a gente saberia a verdade sem cortes, sem descontextualização, como fizeram com a minha fala.
Eu não fujo da verdade. Se cometi erro, já pedi desculpas. Eu ouvi uma vez, fazendo cobertura policial, que um tapa na cara não se tira. O senhor acredita que existe alguma justificativa para um tapa na cara de uma mulher? Não, mas eu, como policial, já levei também tapa na cara de pessoas, entendeu? E também não justificava. Mas normalmente o policial está sempre do outro lado, né? É sempre o lado do algoz. É sempre o lado que a população sente falta quando ele está distante e se incomoda quando ele está perto, entendeu? Eu volto a dizer, cumpri a minha missão e cheguei até onde eu cheguei fazendo o que eu sei fazer na atividade policial. Se precisei usar força, foi dentro da proporcionalidade. Siverson, partindo agora desse primeiro embate, onde eu trago essas pesquisas, né, das redes sociais, da internet, enfim, eu gostaria de passar a palavra para minha colega, para que ela possa dar continuidade justamente a esse bate-papo aqui na Jovem Pan News. Então, Virgínia, é com você. Pois é, a gente entra aqui nesse bate-papo, nessa conversa aqui no Headline, para saber do senador candidato ao governo do Rio Grande do Norte, ainda nesse contexto que envolve a questão da segurança, da polícia, né, da sua atuação como policial militar e depois como senador. Assim que o senhor foi eleito senador pelo Rio Grande do Norte, ao nomear as pessoas para o seu gabinete, candidato, o senhor exigiu um teste toxicológico, né, para aquelas pessoas, para saber se aquelas pessoas que o senhor estava convidando, se elas faziam uso de drogas. Eleito governador do Rio Grande do Norte, o senhor pretende exigir o teste toxicológico aos seus secretários, por exemplo? É o mínimo, né? É o mínimo. Eu tenho um projeto de lei que está tramitando no Senado Federal, que estende esse exame toxicológico obrigatoriamente para as forças policiais. Porque é inconcebível a gente ter, eu não conheço drogado pelos olhos, a não ser pelos dedos, se for dependente de crack ou de maconha. Isso é uma experiência policial. Eu não vejo constrangimento nenhum para um comissionado ser submetido a isso. Pelo contrário, é uma forma até mesmo de localizar e tratar essas pessoas. Ou é até uma forma de antecipar e evitar que as pessoas utilizem drogas. Eu vou até estender isso. Os pais da Escola Maria, a qual você conhece, a qual eu sou patrono e patrocino, aquela escola pública que estava largada no crime, isso aí as pessoas não lembram para falar, mas lembra, o William pesquisou minha vida e não comentou isso. E eu poderia falar mais sobre segurança pública, da intervenção, muitas vezes, do STF na força policial. Eu não vou comentar, mas eu poderia passar aqui a noite todinha falando sobre segurança pública. E eu vejo o exame toxicológico como uma prevenção. Se nós não fizermos isso, essa droga vai invadir, vai estar no seu filho, vai estar no amigo, vai estar daqui a pouco em toda a sociedade. E depois que vira dependente químico, para a química, a recuperação é muito mais danosa. Fui relator do PLC, a qual a autoria era do então ministro naquela ocasião, Osmar Terra, que deu hoje às casas de terapias o tratamento também compulsivo, ou não, impositivo daquela pessoa que está dependente de química, que já não pode mais tomar a decisão por si própria. Eu relatei. Eu tenho uma linha de intolerância a entorpecentes. Não sou favorável à liberação de drogas e por isso que eu fiscalizo. Então, governador, o senhor vai exigir esse teste dos seus auxiliares? Não só isso. Vou exigir caráter, probidade, produtividade, metas a ser atingidas de todos os funcionários públicos. Se a gente pudesse estender isso a todos, a gente com certeza estaria combatendo as drogas de forma bem eficiente. A falta, a morosidade no serviço público também, quando se põe metas, é bem diferente do serviço público do serviço privado. Candidato, por falar nisso, o senhor, quando foi eleito também senador, estou fazendo referência porque foi o seu primeiro cargo, né? O senhor até então era policial militar. Quando o senhor chegou no Senado, o senhor teve dificuldades também para montar a sua equipe de gabinete. Inclusive, numa outra entrevista, quando a gente conversava, o senhor dizia que deixou vários cargos vagos porque não encontrou pessoas para preenchê-los. Hoje, o senhor é candidato de um só partido. O senhor tem uma candidatura que o senhor não se aproxima dos políticos, não vai fazer propaganda no rádio, na televisão, o senhor não vai gastar mais do que R$35 mil, que foi o valor que o senhor gastou na eleição para o Senado, né? O senhor disse que o fundo eleitoral é só para pagar as suas despesas com o contador e com
Não. O senhor fez referência que só iria usar o dinheiro do fundo partidário para duas funções. Eu não usei. Eu nunca usei o fundo eleitoral, eu nunca usei o fundo. Então o senhor está se propondo a ser um candidato diferente aqui da maioria daqueles que se propõem a buscar o voto do eleitor. Mas eu pergunto para o senhor, eleito governador, o senhor vai ter condições de montar uma equipe de governo sem estar com políticos ao seu lado, com partidos dando sustentação política? Como vai ser a montagem de um governo de um candidato que não conseguiu preencher os cargos do seu próprio gabinete? Não preenchi porque não faltou pessoas, não. Eu abri processo seletivo e tinha milhares de currículos. Eu preenchi sim, só que eu não utilizei 55 cargos. Eu utilizo 10. E sou muito eficiente com 10 cargos. Eu sou o senador que mais economiza no Senado, devolvi 7 milhões de reais. Eu não gasto as cotas, eu não me alimento com o dinheiro do Senado, eu não abasteço o meu carro com o dinheiro do Senado. Eu apenas viajo Natal, Brasília, com o dinheiro do Senado e uso um apartamento funcional e um plano de saúde. Em relação ao uso do fundo eleitoral, em 2018 eu não usei. Eu usei entre meios próprios e arrecadação 35 mil reais. Eu tenho um pavor, é um desrespeito à população o fundo eleitoral, votei contra. Sou contra, muitas vezes, os partidos políticos. Ainda é uma forma do candidato hoje se manifestar ou entrar democraticamente, mas não é nada democrático partido político. Partido político não tem nada de democracia. Se junta vários caciques, escolhem, para as pessoas poderem escolher o que já foi escolhido por eles. Isso eu não concordo. Nunca concordei. Não utilizo e nem vou utilizar. Sou diferente mesmo, como fui em 2018. 745 mil votos, sem usar nenhum real público, sem usar tempo de TV e sem usar rádio. Montei um gabinete eficiente, sim. Se for comparado com os outros senadores do passado ou da atualidade, sou muito mais produtivo. Sou o senador que, pelo ranking do político, ganhou 2 vezes, só não ganhei a terceira na pandemia porque não teve essa avaliação. 2 vezes consecutivas o melhor parlamentar desse estado. Nunca fui político na minha vida. Quer dizer, então, que eu tive dificuldade em ser bom no que eu me propus fazer? Eu acho que ruins são os outros, que lotam os gabinetes, gastam todos os recursos e não produzem nada. Pelo contrário, extrai da população. Então, usa o fundo eleitoral. E vai ser muito fácil fazer um secretariado, se assim se eleger, porque hoje já tem comigo 8 professores da UERN, muitos professores da Universidade Estadual, do Estado do Rio Grande do Norte, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, professores da UFRN, pessoas de São Paulo, que já foram secretários, do Paraná, o Howling, que é conhecido, entendeu? Tem pessoas de Brasília, então está fácil de montar um gabinete com pessoas técnicas e não políticas. Stevenson. Porque esse estado chegou ao ponto que chegou pelo simples fato de escolhas onde deveria ser pessoas técnicas, comprometidas, que deveriam cumprir metas, que deveria fazer toxicológico, sim, porque eu não sei quantas pessoas usam droga dentro da política, e isso é uma crítica que eu faço. Deve existir. Se fizesse toxicológico, saberia. Eu faço. Então, Stevenson, aproveitando voltando a esse tema do exame, tem uma fala do senhor que é justamente um questionamento parecido como esse, né? Que o senhor fala o seguinte: sabe por quê, quando o senhor propõe esse exame toxicológico? Você sabe quantos policiais hoje estão segurando um fuzil 5.56, uma calibre 12, que usam crack, que cheiram cocaína? Sabe por que não sabemos qual é esse número? Porque não é feito esse exame toxicológico obrigatório. Pode acreditar, não são poucos. Nós temos, o senhor faz uma afirmação, acredito eu que com conhecimento de causa, em função de fazer parte da tropa, então acredito eu que o senhor deve ter acesso a esse tipo de informação que vem direto dos batalhões. Nós temos um problema sério no Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte e do Primeiro Comando da Capital, e de confrontos na região de Grande Natal e de Mossoró, uma estimativa de mais de 5 homens dentro das facções criminosas. O problema de enfrentamento na área de segurança é uma prioridade dentro do Rio Grande do Norte, não só no Rio Grande do Norte, mas como em outros estados. Mas nós temos um problema sério nesta área. O meu grande questionamento em relação a isso, quando o senhor levanta dos problemas toxicológicos que essas pessoas podem estar enfrentando, nós temos outros problemas, que são os problemas gerados pela violência
que esses policiais enfrentam, problemas psicológicos, policiais afastados pela psiquiatria, que estão em tratamento. Então, eu pergunto ao senhor, como é que o senhor pretende mudar essa realidade? Qual é a sua estratégia para enfrentamento ao sindicato do crime? Qual é o seu a sua estratégia para enfrentar o PCC e para mudar essa realidade que o senhor está levantando dos policiais que usam crack, cocaína, que estão armados com 5,56 ou com calibre 12, circulando pelo Rio Grande do Norte, segundo o senhor? Perfeito, William. Primeiro tem que localizar para poder tratar. As pessoas, por algum motivo, começam a utilizar qualquer substância entorpecente e a gente não tem como dizer, como eu disse a você, e por experiência própria, eu convivi com policiais sim, não só drogas, como crack, como eu citei, como cocaína, que você falou. O senhor representou contra eles? Isso tem que ser tratado. O senhor representou contra eles? O senhor representou contra eles? Nesse caso, são pessoas doentes que têm que ser tratadas. Sim, são pessoas o senhor representou o comando? Dependência química. A dependência química, William, tem que ter tratamento, entendeu? O problema é que eu não posso ficar representando, como eu tive uma experiência também na lei seca de reincidência com bebida alcoólica, e eu ofereci um projeto de lei para que essas pessoas tivessem tratamentos, fosse submetida a um tratamento de desintoxicação. E sobre enfrentar a criminalidade, uma informação para o senhor, eu já fiz isso na prática. No momento que eu ocupei uma escola, e o termo parece pesado, mas é um termo militar, dessa ocupação escolar, dentro de uma comunidade que talvez o senhor conheça, já que citou tanto bem o meu estado, que é a comunidade do Japão, aqui na zona oeste de Natal, o índice de criminalidade era altíssimo. Prostituição altíssima. Roubo a ônibus, assalto a ônibus nas margens dessa comunidade era feito por crianças que deveriam estar na escola. A gente hoje está no estado que a evasão escolar é altíssima, as escolas estão abandonadas. Se começa a combater o crime e as facções, nesse ponto, não é só com polícia na rua, com armamento, não. E o tratamento dos policiais tem que ser dado, e hoje a Polícia Militar não tem um psiquiatra. Não tem. O último psiquiatra que teve, saiu por problemas psiquiátricos, se não me falha a memória, o Major Epitácio, se não me falha a memória. Um só para atender uma população que trabalha sobre forte estresse, combatendo a criminalidade, que muitas vezes tem que fazer jornada dupla ou tripla para ter um rendimento, para levar para casa pelo menos o mínimo para o seu sustento, que tem que ter sim essa observação. Então, o primeiro plano para combater as facções é tirando do criminoso a mão de obra disponível para ele. São normalmente as crianças, e começam bem cedo, viu? O crime parece que atrai muito mais do que a educação, pelo menos no meu estado. A evasão é altíssima, o número de analfabetos é altíssimo. Pelo menos 25% da população carcerária que está aqui no meu estado, de 19 a 24 anos, é semi-analfabeto ou com formação incompleta. Não tem emprego. Então, como que você vai combater o crime se você deixa de lado essas crianças que não estão na escola, que não têm sonho, que não têm previsão, que não querem, sinceramente, trabalhar só com polícia na rua? Não dá conta. Se colocar o dobro de policiais para a população do Rio Grande do Norte, isso não vai parar. Não para, por quê? Porque essas pessoas estão cada vez mais submetidas a violências, não só do policial. Não é a violência apenas do policial. O policial, ele age para conter a violência de uma sociedade. Ele vem da mesma sociedade, entendeu? Eu não tinha que representar um policial que pedia ajuda a mim por estar dependente químico e queria sair das drogas. O que eu não podia deixar era ele dentro de uma viatura, abordando ou fazendo prisões de traficantes e podendo ter acesso a drogas ou portando armas. O problema de segurança pública não é tão simples de ser resolvido apenas com arma, com policiais, com farda, ou subindo e descendo o morro. Isso aí, quando chega a esse ponto, já é um ponto terminal. Já está em metástase o problema. O problema... Virgínia. Do sistema de segurança, candidato? Eu sou a favor que a polícia tenha estrutura. Eu sou a favor que os policiais tenham garantia para trabalhar. Eu sou favorável que o policial não precise fazer bico em porta de farmácia e perder a vida, como a gente vê perdendo aqui, muitas vezes só
para poder complementar um salário. Enquanto no meu estado, no estado que a gente vive, tem pessoas que ultrapassam o teto salarial. São poucas pessoas? Não sei, um número é bem alto, que estão ganhando bem acima e que tem que ser revisado isso. Por falar nisso, vamos entrar nessa pauta aí. O senhor fala nos altos salários e assim que o senhor decidiu ser candidato ao governo do Rio Grande do Norte, o senhor lançou a proposta de reduzir os repasses que são constitucionais para os poderes, né? O Poder Judiciário para o Poder Legislativo. Como o senhor pretende, candidato, fazer essa diminuição dos repasses para os tribunais, para o Tribunal de Justiça, para a Assembleia Legislativa, que o senhor já declarou que considera um repasse alto? É alto. Um Tribunal de Justiça, em comparação com nossos vizinhos, Paraíba, que tem um número menor de desembargador, em relação ao Ceará, recebe bem menos de R$1 bilhão para pagar entre funcionários e custeio. Eu acho que ele não vive muito bem no nosso estado. Eu creio que essas pessoas têm que ter um mínimo de empatia. A gente vive no estado que precisa, que tem uma margem de investimento, Virgínia, de 5%. A gente só tem 5% dentro de um orçamento para investir em infraestrutura, em segurança pública. Estou respondendo a pergunta anterior do William. O William disse como é que faz para resolver. Não se resolve nenhum problema nesse estado e no país sem ter recurso, sem ter dinheiro. E é desproporcional, isso eu disse que ia reduzir, e eu espero que tenha consciência, porque há sobras e é constitucional a devolução das sobras, e se há sobras é porque você precisa também fazer um esforço para economizar, e isso, ganhando para governo, a gente vai mostrar, como já mostrei no Senado, que é possível sim ser eficiente, com pouco dinheiro, economizando dinheiro público. Mostrei minha vida todo o zelo que eu tenho com as coisas públicas. Pretende reduzir os repasses, reduzir em quanto e de que forma, já que o repasse é constitucional, candidato? Se obedecesse o Conselho Nacional de Justiça e pegasse a média, que é de 5%, o repasse, isso já daria uma economia de 100 milhões ao ano. Com 300 milhões, a gente constrói um novo hospital de trauma com 300 leitos nesse estado. A palavra obedecer, o Tribunal de Justiça estaria desobedecendo o CNJ? Não está desobedecendo. Eu só preciso que faça uma reflexão de um esforço. Não só o Tribunal de Justiça, isso se estende para a Assembleia, se estende para o Ministério Público, se estende para o TCE, se estende para todos os poderes. Todos os poderes têm que fazer o mesmo esforço para tirar o nosso Estado dessa situação. Uma margem baixíssima de investimento. O Executivo, se assim ganhar, vai ser feito. Vai ser feita uma reestruturação das secretarias. São 24 secretarias que, quando não se comunicam, tratam de mesmos assuntos. Reduzir isso para 14 é uma meta. Hoje tem o quê? Mais de 20 secretarias que não resolve o problema do serviço público. 72% vai para o funcionamento público e custeio dela, para essas secretarias que são inoperantes. Então, tornar o serviço público leve, eficiente, que se comunique e dê soluções para o dia a dia das pessoas, fazendo essa economia e tornando desburocrático para a população, é uma missão. E eu acho que essa missão tem que ser acompanhada por todos os poderes, não é só por um, não. Sim. Stevenson. Esse repasse, dinheiro público, não é infinito, não. Nós precisamos fazer um intervalo agora e já nós voltamos a conversar com o candidato ao governo do Rio Grande do Norte, Stevenson Valentim. Intervalo rapidinho na PAN e a gente volta já. Atenção, rede, a hora certa são 11h04. Se você pudesse mudar seu futuro, qual seria a sua atitude hoje? Forte Viron Anti-Age, a escolha de um futuro com mais memória, mais força e mais tônus muscular. Forte Viron Anti-Age. Fique bem informado na Jovem Pan News. No vaidebob.com, todo tipo de apostador tem espaço e é muito bem-vindo. Não importa se você é mais razão ou emoção, no Bob, os seus lances eles têm odds incríveis, descontração e suas melhores chances de gritar "Deu green" estão aqui. E aí, que tipo de fã de esportes que você é? Porque quando eu digo que o Bob é pra todo mundo, ele é pra todo mundo mesmo. É pra você que não deixa o clubismo de lado, nem nas brincadeiras. Pra quem mesmo no estádio coloca o fone e acompanha o jogo no radinho.
Também é bem-vindo você que dá condição e pede impedimento na maior cara de pau. E até para aqueles que gostam de escanteio curto. Tem gosto para tudo, né? Eu poderia mentir, mas aí não teria tanta graça. Estatísticas, bom humor e opções variadas você encontra no vaidebob.com. Quer começar no mundo das bets? Então, na dúvida, vai de Bob. Onze horas e 5 minutos, nós estamos recebendo aqui no Headline News Stevenson Valentim, ele que é senador, candidato do Podemos ao governo do Rio Grande do Norte. Contamos com a participação mais do que especial da Virgínia Coelho, ela que é jornalista e analista política da Jovem Pan News em Natal. Candidato, qual é o orçamento que o governo do estado tem aprovado para esse ano de 2022? 2023, 15 bilhões, 985 mil e alguns mil reais. Com a despesa, com equilíbrio totalmente fora do eixo, com despesa de 16 bilhões, 180 milhões de reais. Ou seja, está com desequilíbrio orçamentário, vai haver aí algum contingenciamento, algum corte. Vencendo essas eleições, a gente precisa redimensionar esse investimento. O investimento já é pouco, então tem que otimizar, tem que ser racional, tem que aplicar justamente nas áreas que é necessária. O senhor citou muito a segurança pública. A segurança pública aqui do meu estado, unidades militares caindo pedaço, delegacias sendo fechadas, interditadas, estão insalubres. Não é só uma não, são várias. Então, para falar de segurança pública, eu estenderia até mesmo, não só para a vida deles. Eu estava conversando com a Virgínia aqui, a Virgínia disse, vai desintoxicar o Estado? Pois é, o Estado ficou viciado. O Estado ficou viciado em facilidades, em trocas de cargos, por governabilidades. Isso corrói o serviço público, isso acaba com a administração pública. Um Estado que já tem uma Constituição estadual arcaica, velha, burocrática, com efetivo, pouco treinado, que nem conhece mesmo a própria legislação, torna isso afugentador para qualquer investimento. Não tem segurança jurídica a nossa legislação, então precisa fazer de uma reforma administrativa, legislativa, moral também. Moral, botando sinceramente ética aonde não se vê, que é na política brasileira. O senhor conhece os municípios João Dias, Parazinho, Lemon Marinho, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Ielmo. Como? Ielmo Marinho, isso. Lagoa de Pedras e São Bento do Norte. O senhor conhece? São as áreas mais pobres do Rio Grande do Norte. Atenção, nós vamos agora receber toda a rede de rádios da Jovem Pan News. Então, deixa eu dar a hora certa. Atenção, rede Jovem Pan News. Nós estamos ao vivo dos estúdios aqui em São Paulo com a integração direto de Natal. A hora certa são 11 horas e 8 minutos, conversando com o candidato do Podemos, Stevenson Valentim, ao governo do Rio Grande do Norte, e com a presença da jornalista e analista política da Jovem Pan News em Natal, Virgínia Coelho. Então, o senhor conhece João Dias, Parazinho, Ielmo Marinho, Lagoa de Pedras e São Bento do Norte. São os municípios mais pobres do Rio Grande do Norte. Eu pergunto ao senhor, quantas vezes o senhor, como senador, visitou esses municípios? Bom, eu já passei como policial, já passei como senador porque eu destinei recursos. Não só visitei esses porque eu tenho uma prática de destinar recursos por emenda individual e de bancada e cobrar. Eu não preciso ir presencialmente também não, porque hoje as pessoas me informam pelas redes sociais. Eu recebo todos os dias o estado de cada situação que o estado, ou senão os municípios, deveriam estar cuidando. A gente faz aqui uma destinação de emendas e recursos sobre os nossos municípios. Lembrei agora, Virgínia, interessante que ele citou os municípios pobres, né? Tem mais pobres. E tem também municípios que deveriam ser muito ricos, bem abonados, como Macau, como Guamaré, onde tinha um polo petrolífero, o polo da Petrobras, exatamente extração, sal, que ganharam royalties, e pelo contrário, são tão pobres quanto esses. E a pobreza per capita, principalmente, se reflete não só na violência, mas na carência da perspectiva de uma educação melhor para que essas pessoas possam se prover.
emendas parlamentares para esses municípios que o William fez referência, que estão entre os mais pobres do Rio Grande do Norte? 167 municípios receberam recursos desse senador. João Câmara, por exemplo, devolveu R$300 mil. Encanto, lá no Alto Oeste, devolveu R$250 mil porque não queria ser submetido a uma fiscalização. Agora, vamos falar um pouquinho dessa fiscalização dos recursos das emendas parlamentares que o senhor destinou, né? Estamos vivendo num processo de campanha eleitoral e que o senhor, inclusive, está movendo uma ação contra o prefeito da segunda maior cidade do estado, que é Mossoró, por causa dessa fiscalização e aplicação dos recursos das emendas parlamentares. O senhor destina recursos para os municípios, pede a comprovação de que eles foram realmente aplicados e nesse detalhamento, olhando na sua transparência que o senhor dá no seu mandato, tem inclusive o nome de pessoas que foram beneficiadas com as ações dos recursos das emendas parlamentares. Só para as pessoas entenderem melhor, por exemplo, o senhor destinou recursos para cirurgias eletivas de catarata para municípios do Rio Grande do Norte. E aí o senhor pede ao prefeito que faça a comprovação nominal daquelas pessoas que foram beneficiadas com as cirurgias eletivas. Isso não é um papel, senador, dos órgãos de controle? Deveria ser depois que acontece. Quando a cirurgia não é feita, o dinheiro some e desaparece, como o caso do Maranhão, das RP9, como o caso de Alagoas. Quando, depois que tudo ocorre, quanto de dinheiro é recuperado pelos órgãos de controle externo? Me conta aí quanto é recuperado. É um método preventivo. As pessoas têm direito de saber. Essa relação não é para ser omitida, não é constrangimento, porque eu tiro a questão do tipo de cirurgia. As pessoas precisam saber que o recurso é destinado, que o dinheiro foi pago e que o prefeito precisa fazer isso. Mesmo sendo cirurgias eletivas municipais, há uma necessidade, sim, de cuidar. É muito mais eficiente do que furar fila, como tem deputado aqui o Souza, como tem vereador lá em Parnamirim, que utilizou dessas relações omitidas para fazer a prática de fura-fila. Quando as pessoas têm conhecimento que o dinheiro está indo e que nós estamos divulgando e que a pessoa tem acesso a essa relação omitida, muitas vezes criminosamente, a exposição é deixar as pessoas ligando para político. Nessas minhas ligações eu presenciei uma vereadora na relação que a prefeitura mandou. Será que ela precisava da cirurgia? Não precisava, mas estava lá o nome dela, encaminha para o Ministério Público. Depois que o fato acontece, aí sim, o Ministério Público ele é motivado depois que o fato acontece. A gente está concorrendo ao Prêmio Inovare, Virgínia, Ministério Público, Senador Estilce, Prefeitura de Mossoró, pelas emendas transparentes. Convenci e cheguei a um acordo com o Ministério Público dele fazer uma medida preventiva, ele acompanhar em tempo real as emendas para que aquilo aconteça. Foi destinado para aquele município R$3.339.000 para custear a cirurgia daquelas pessoas que até hoje não sabem a fila, a ordem, a posição que elas estão, porque o prefeito não enviou. E quando eu manifestei que não estava prestando conta, ele não havia prestado contas ao Ministério Público, prestou meses depois. Esse foi o motivo da interpretação. Aproveitando. Foi. O Ministério Público não tem essa prática, é inovadora. É inovadora, a gente está na final desse prêmio de práticas políticas. Controle no caso do Ministério Público. Confio. Tanto que eu chamei. Eu vou repetir de novo. O Ministério Público só atua depois que o fato acontece, ele é motivado. Houve um caso de corrupção? Lava Jato. Vamos estar lá, Lava Jato? Vamos estar qualquer crime hoje ou qualquer desvio, vou nem colocar improbidade, que a gente hoje, devido à modificação da lei que não foi com o meu voto, tem que ir lá provar o dolo do gestor para causar aquele dano. Ficou mais difícil a gente hoje combater a corrupção nesse aspecto. Stevenson. O Ministério Público, senhor... Em outubro, 1º de outubro de 2020, você tuitou: não importa quem assuma a presidência, eu quero é que devolvam 48 milhões para a compra de 300 respiradores que ninguém nunca viu. Muito menos salvou uma vida sequer. Desse total, 5 milhões foram pagos adiantados pelo governo do Rio Grande do Norte. Devolvam o dinheiro do povo. E eu lembro que tem um vídeo do senhor só falando sobre o consórcio do Nordeste. Nós tivemos a CPI da pandemia. Eu não lembro, e acompanhei de perto, alguma fala do senhor ou alguma manifestação
naquelas... Eu não era integrante da CPI. Perfeito, mas o senhor como senador, e o senhor estava fazendo um apontamento em relação ao consórcio do Nordeste, eu pergunto ao senhor, por que nós não avançamos neste tema? Qual é o maior problema em levantar isso? E em relação a esses 48 milhões para a compra dos 300 respiradores, como é que ficou isso? Porque eu lembrei agora dessa postagem do senhor em 1º de outubro de 2020, ou seja, 2 anos antes da eleição, né? Pois é, essa pergunta tem que ser feita a quem? O Ministério Público? Não, estou perguntando ao senhor. Estado? O senhor é senador. Uma pessoa que gasta 48 milhões comprando respiradores a uma empresa que vende maconha, quando se tem uma CPI local feita pela Assembleia e se questiona o secretário se ele pelo menos leu o contrato, afirma que não leu, então isso é pelo menos um descaso. No mínimo improbidade, como eu acabei de falar, fica mais difícil de comprovar agora. Reclamei sim. E sobre a CPI da pandemia feita pelo Senado Federal, todo mundo assistiu em que fim levou aquilo. Todo mundo assistiu o espetáculo que foi. Preciso nem comentar isso aqui. Sim, mas o senhor precisa comentar o consórcio do Nordeste que eu estou provocando o senhor. O consórcio do Nordeste, se eu for eleito governador, a primeira coisa é sair dele. Primeira coisa. Virgínia. E ver se devolver o dinheiro. E comprovar se foi devolvido mesmo esse dinheiro. Porque a gente só ouve falar. O consórcio para o senhor não será uma prática do governo Stevenson? Consórcio que funciona é Estado com os municípios. São mais de 2 dezenas de hospitais regionais que não funcionam na sua integralidade e que os municípios não fazem o seu trabalho constitucional, que seria a prevenção, seria atendimento básico, as próprias cirurgias a qual estou citando aqui, que é feito por uma iniciativa privada, tendo hospital regionais, fazer consórcios para que eles, junto com a fiscalização do Estado, com a gerência também do Estado, possa realizar, possa levar efetividade. Isso é um plano que está aqui no objetivo de governo. Virgínia. Candidato, o senhor também, pegando essas declarações, o senhor é um candidato de rede social, tanto é que o senhor não vai participar do programa eleitoral do rádio e da televisão. O senhor declarou, e é uma frase sua que está circulando muito nas últimas horas, quando o senhor disse recentemente que a sua candidata a vice, o senhor disse, minha vice tem processo e meu suplente não vale o que o gato enterra. Candidato, essas declarações não levam o eleitor a uma desconfiança do eleitor nas pessoas que o senhor está escolhendo para serem seus companheiros de chapa, no caso a candidata a vice-governadora e também o seu suplente, que o senhor disse que não vale o que o gato enterra? O meu suplente eu não tive a chance de escolher não, em 2018 não. Isso foi uma imposição do Rede Sustentabilidade naquele momento para poder concorrer pelo artigo 89 do Estatuto do Rede, uma candidatura praticamente da forma que você assistiu, independente, sem pedir voto para presidente naquela ocasião, que seria Marina, e nenhum outro candidato, sem usar fundo eleitoral, sem usar tempo de televisão. Pelo menos eu falo a verdade, pelo menos eu exponho a verdade para todo mundo, e as pessoas que decidam sobre isso, não fique escondendo debaixo do tapete, como fez aqui alguns candidatos, como tem candidato, que esconde a verdade. Agora, dentro da política, me diga um puro. Agora, me diga um puro. Suspeita, é claro que não houve ainda o julgamento final, mas ela tem uma suspeita de ter cometido irregularidades enquanto foi secretária do município. Se ela não foi julgada, ela está apta ainda, pela nossa legislação, tá bom? Então é o que eu tinha para escolher naquele momento, naquela situação. Agora, pior é o presidente Lula, que roubou o país todinho e está aí. Então, pior são outros candidatos aqui, que fizeram o que fizeram. O senhor prestou atenção no que o senhor falou? Me diga um candidato que seja puro. O senhor se considera um puro? Não, tem um defeito, sim. Tem. E qual é o seu defeito? Acabou de citar vários. Dentro da administração pública. Acabou de citar pública. Vários meus aqui. Não, dentro da administração pública. Dentro da administração pública, nenhum. Então nenhum. O senhor é puro? Eu desafio o senhor a achar algum defeito meu. Eu estou perguntando ao senhor. Então o senhor é puro? Eu desafio o senhor a localizar qualquer falha minha em 3 anos e 8 meses dentro do Senado. O senhor que disse que não tem gente pura. Eu sou limpo, okay. Eu sou justo, eu sou honesto. Sobre essas declarações... Processei um prefeito aqui no meu estado por me chamar de mentiroso. O fato de me chamar de mentiroso já é uma ofensa para mim. O senhor que falou que era difícil apontar alguém puro na política. E o senhor, sobre essas declarações, o senhor fala sobre Lula e Bolsonaro. Um é ladrão e um é doido. O senhor afirmou isso?
Sempre. Continuo afirmando. Virgínia. Qual a dúvida? Não, é a sua opinião. Senador Stevenson. Ainda bem que a gente pode ter opinião ainda, né? Ainda bem, sim, claro. graças a Deus. É só um questionamento. Graças a Deus. Eu sou um dos senadores da República que já assinei vários pedidos de impeachment contra o STF. Agora deveria sentar aqui um senador e perguntar qual deles assina. Porque todos têm processo, todos têm rabo preso e ficam nessa divisão de poderes que não existe mais existe uma interdependência entre os poderes. Você ia fazer uma pergunta, Virgínia? Eu queria saber quem é o seu candidato à presidência da República. O senhor que já havia anunciado que o voto à então candidatura de Sérgio Moro. Ele não é mais candidato. E agora Stevenson Valentim vota em quem para presidente da República? O senhor poderia dizer quem o senhor vai apoiar? Até o momento, nenhum. O Podemos fez uma junção em nível nacional com o MDB, com Simone Tebet, mas não aprovo, não. Acho que nem eu, nem uma parte do Podemos aprovou do Senado. Não pedir voto para nenhum candidato à presidência da República? Virgínia, não peça para mim, Virgínia. Vou pedir para outra pessoa. Zé, candidato, o senhor vai para uma disputa dessa sem pedir voto, até mesmo para o senhor. Isso não traz uma insegurança em relação à vontade de ser candidato para o eleitor potiguar? Não, que em 2018 foi da mesma forma, foi 745 mil votos, da mesma forma. Está numa eleição majoritária. As pessoas são livres, Virgínia, as pessoas são livres. Elas precisam conhecer seus candidatos e ter responsabilidade para votar. Não vai ser um pedido que vai mudar o pensamento de uma pessoa, não. Não vai ser 40 dias de campanha que vai mudar o pensamento de um eleitor, não. Não vai ser o tempo eleitoral e nem rádio que vai mudar o pensamento das pessoas, não. Hoje existe muito fácil de acesso às redes sociais, mas se as pessoas ainda insistem em querer fazer do método antigo, então tá bom, sintam-se livres para votar ou não em mim. Candidato, eu gostaria de uma ajuda do senhor. O senhor falou sobre o Senado, sobre o comportamento dos senadores, né? E quando o senhor fala que, como eles têm processos, eles não tomam atitudes. Então, eu parto do princípio que o Senado está comprometido. O senhor que esteve lá, hoje, qual é a palavra para o senhor que define o Senado brasileiro? O senhor quer saber se eu chamei o Senado de chiqueiro, não foi isso? Chamei, sim. Chamei nas redes sociais. Eu defino dessa forma. Eu defino porque eu estou há pouco tempo lá e se os senadores ficaram ofendidos comigo, que me levem ao Conselho de Ética. Simples assim. Eu não faço a mensuração das palavras que eu vou falar, é por isso que talvez, respondendo a sua pergunta inicial, eu seja tão atacado nas redes sociais. Entendeu? O que não dá é para ouvir, saber o que acontece nos bastidores e ficar com a cara de paisagem. Eu não consigo fazer isso. Eu não entrei na política para isso. Eu não entrei na política para trocar meu voto por cargos. Eu não tenho nenhum cargo nesse governo estadual, nenhum no governo federal e nenhum em município nenhum. Eu nem preenchi, como disse Virgínia, o meu gabinete. Então, eu não vivo dessa política suja, a qual envergonha o nosso país e trouxe o nosso país até aqui. Senador, chiqueiro é onde são criados os porcos. Pois é. O senhor já definiu, já. O senhor não já definiu? Existe metáfora para isso. Candidato, o Supremo Tribunal Federal está para decidir na próxima semana se vai permanecer ou não a restrição do porte de armas no dia das eleições. Qual a posição do senador Stevenson em relação a esse tema? E eu pergunto ao senhor, a essas discussões que acontecem hoje dentro do Supremo Tribunal Federal. Olha só, o STF, ele invade muito a esfera legislativa e da individualidade de muitas pessoas. Eu não sou favorável a isso. O que a gente está vendo hoje, e não é só de agora, que o STF vem fazendo contra a população brasileira, e muitas vezes essa disputa ocasionada entre os poderes e o Senado omisso, porque era o único que sabatina e por Constituição deveria sim ser avaliado, convites foram feitos, eu assinei. Eu estava na comissão de transparência convocando, ou se não convidando ministros para dar esclarecimentos sobre suas decisões. E sobre o armamento, eu não sou desarmamentista, eu só não sou irresponsável de entregar uma arma para qualquer pessoa, sem o mínimo. O nosso amigo William acabou de falar, tem policiais que têm problemas psicológicos e a nossa PM não tem psiquiatras.
Tem pessoas, baixa só um atestado de bom comportamento, de antecedentes criminais, que já é o suficiente. Não. O comportamento dele social, se ele é agressivo ou não, uma avaliação randômica, toxicológica também, isso foi uma emenda que eu fiz para o projeto do senador Marcos, que o Marcos Duval está relatando, que deve ser obrigatório, juntamente com essa fiscalização randômica psiquiátrica e também investigação social. Arma não é brinquedo, não é brincadeira. Agora, proibir as pessoas que têm a capacidade de usar, não. As que não têm, deve ficar bem distante. Stevenson, saúde pública no Rio Grande do Norte. Seu projeto. Bom, se o senhor conhecesse bem o meu estado, tem um hospital aqui grande, porte, chamado Valfredo Gugel. A governadora Fátima Bezerra perdeu agora 10 milhões de reais de emenda de bancada, a qual eu faço parte, e eu oficiei o deputado Benes, que é o presidente da nossa bancada, a qual ele comunicasse esse prejuízo causado ao Hospital Público Valfredo Gugel pelo simples fato do secretário de Saúde e de Infraestrutura não ter um projeto de engenharia ou se não pedir uma prorrogação de prazo à Caixa Econômica Federal para que esse dinheiro não fosse perdido ou devolvido. A gente precisa redimensionar o nosso efetivo que trabalha na saúde, que é o maior, é o que mais tem empregados. Eu citei hospitais regionais e já dei uma solução aqui. Os hospitais regionais que têm especialidades diversas, equipamentos muitas vezes parados e obsoletos, ou os que não estão sem uso, que deveriam ser concentrados em um só e prestar um bom serviço. E os demais fazer consórcio com os municípios para atender a população desde a atenção básica e cirurgias eletivas municipais. Tudo isso com a gestão, a gerência e financiamento do governo do estado. E buscar, através do governo federal, pasmem, viu? O faturamento, a habilitação. Quem trouxe a habilitação para as áreas de queimada aqui do Valfredo Gugel foi eu. Esses 10 milhões... Porque os 2 milhões de reais que hoje está vindo do governo federal para o Valfredo Gugel, que é o único hospital que atende queimados dentro do Rio Grande do Norte, estava há 20 anos esperando essa habilitação. Com um papel na mão, eu fui lá no Ministério da Saúde e consegui esses 2 milhões. Sabe quantas cirurgias são feitas que não são faturadas? Pois é, nem o Estado sabe. Eu perguntei à administração do Valfredo Gugel quanto custa uma UTI naquele hospital. Eles não têm ideia. Eles não têm controle sobre medicamentos. Então, tudo isso prejudica o atendimento e onera a máquina pública. Senador, esses 10 milhões de reais de emendas parlamentares que o senhor faz referência, o governo do estado perdeu em definitivo ou ainda é possível recuperar esses recursos, já que estão previstos no orçamento de 2022? Dia 26 até amanhã, 27. Teria que ser feita a prorrogação. Esse dinheiro vai ser perdido. Perdeu, como vai perder também, que eu avisei o pessoal da UERN, da escola, da universidade, da fundação, que também tem um outro montante de aproximadamente aí uns 12 milhões para reconstrução daquelas unidades, também de emendas parlamentares, que pode ser perdida por falta de projeto de engenharia, ou se não de uma simples prorrogação. O senhor dá a gestão Fátima Bezerra, ela como gestora, a gestão da governadora? Zero seria ótimo para ela. 0 seria muito bom. Saneamento ineficiente. Votei a favor do marco. Votei favorável ao marco do saneamento básico. A CAERN, aqui é uma prioridade atender. Precisa, isso. O William, ele conhece. Ele conhece, acho que até mais do que a gente. Aqui. A CAERN, a qual faz esse serviço junto com os municípios, hoje a dificuldade é porque tem município que não quer fazer, não quer desocupar ali o terreno, não quer agir. Então, existe recurso, sim, para fazer saneamento básico, existe. Pasme, viu, William, que tem escolas públicas nesse estado, e são muitas, viu? Como a que eu tô lá na favela do Japão, Maria Ilka, que não tem esgoto, quem fez o esgoto lá foi eu. Que não tem água potável, quem fez lá também uma cisterna fui eu, tá bom? Como capitão da PM. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Stevenson Valentim, candidato do Podemos ao governo do Rio Grande do Norte. Eu vou passar a palavra para a Virgínia. Virgínia, você tem 1 minuto para a avaliação do candidato nessa sabatina.
Bom, primeiro agradecer também a participação do candidato Stevenson Valentim aqui nessa nossa primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. E o candidato Stevenson Valentim, ele foi o último a decidir se era ou não candidato a governador do estado do Rio Grande do Norte. A entrada dele nesse processo gera uma expectativa diante do comportamento que a gente acabou de assistir, um comportamento de um candidato diferente, de um candidato que não vai fazer uso do palanque eletrônico, do rádio, da televisão, que não vai usar recursos do fundo partidário e que promete fazer uma campanha conversando com o eleitor apenas nesses espaços como esse que a Jovem Pan está abrindo e também através das redes sociais. Então é uma candidatura diferente, essa que está sendo colocada nesse momento aqui na disputa pelo governo do Rio Grande do Norte. Vamos ver como é que o eleitor vai responder a esse estilo diferente de fazer política, porque Stevenson Valentim entra no processo no momento em que a candidata do governo, ela estava e continua à frente das pesquisas de opinião, mas a entrada do senhor é aguardada, inclusive, com uma expectativa de um segundo turno, né, para uma possibilidade de segundo turno nas eleições locais. Então, é um candidato que, se a gente comparar com os demais, não só no Rio Grande do Norte, mas em outros estados, que está se apresentando ao eleitor com um comportamento diferente daqueles que costumam pedir o voto. Stevenson, 1 minuto para as suas conclusões. Que bom que você me definiu assim, diferente. Não foi eu que me uni com as oligarquias, porque Dona Fátima até ontem era arranhada com os Alves e agora está junto. Se juntou com todos os outros políticos para definir a eleição no primeiro turno. O nosso amigo Fábio, até ontem, era PCdoB, comunista, e agora é bolsonarista, extrema-direita. Eu sou o único que me mantenho coerente. Eu sou o único que tem um pensamento desde 2018 de política e permaneço da mesma forma. Talvez o nosso amigo William, se o senhor me conhecer melhor, o senhor vai ver que eu tenho boas intenções. E são dessas boas intenções que eu quero para o meu estado. Não só existem coisas ruins no Capitão Stevenson, não. Existem coisas boas. E coisas boas que muitas vezes a própria imprensa do meu estado nunca noticiou. As pessoas, como o senhor falou, nas redes sociais, buscam as coisas ruins minhas. Eu não sou perfeito, eu sou humano. Se vocês estão procurando um santo, então não vai ser comigo. Stevenson Valentim, candidato do Podemos ao governo do Rio Grande do Norte, e também Virgínia Coelho, jornalista e analista política da Jovem Pan News Natal. Eu agradeço a Jovem Pan News Natal pelo apoio nesse quadro de sabatinas. Muito obrigado ao senhor e também a Virgínia, obrigado pela gentileza.